série Produtor no Centro do PwC de Tech Innovation Podcast, onde o agro de verdade mostra sua cara e abre as porteiras para inovação e tecnologia. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Olha eu de novo aqui agora com o segundo episódio do nosso podcast Produtor no Centro. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou goiana de pé rachado, com muito orgulho. Fui nascida e criada aí no Cerrado. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Para quem não sabe também, sou engenheira agrônoma e aqui na nossa consultoria de inovação eu sou responsável pela nossa comunidade de produtores. E nosso grande propósito aqui, né, na nossa consultoria é trazer o produtor para o ecossistema de inovação. Então, trazer ele para a mesa para a gente ouvir quais são os seus desafios, entender o que ele precisa e, obviamente, conectar com quem sabe fazer, né? E aqui a gente consegue reunir startups, produtores, como o Sérgio está aqui com a gente, corporações, academia, investidores. Então, é um ambiente, né, de muito networking, de muita troca. E além do meu convidado aqui, hoje eu vim acompanhada, né? Porque eu falei, por que não trazer aqui um par de jarro para estar comigo hoje? Meu parceiro aqui de prosa hoje é o Fábio Pereira, mais conhecido como Fábio da PwC, né, Fábio? Porque ao longo dos anos, a gente vai perdendo o sobrenome, né? Vai ficando só o Fábio da PwC. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui hoje junto com o Sérgio, quem também já conhece de alguma data aí, então agradecer por aceitar o convite. Como você falou, sou Fábio Pereira, sou diretor aqui de agronegócios na PwC e um prazer estar aqui, né, no AGTech hoje, a gente gravar esse episódio com alguém especial. A gente vai falar um pouquinho, mas uma fazenda bem diferenciada, né, em termos de pecuária. Então vai ser um bate-papo bacana aí para a gente conciliar inovação, tecnologia, sustentabilidade, pensando um pouco no futuro do agro. Então aqui, para nossa segunda prosa, a gente está falando do Sérgio, né? Mas quem que é o Sérgio? Gente, nosso convidado é o Sérgio Pelizer, que está aqui com a gente, CEO da Fazenda Conforto. Não façam contas, tá? Mas a Fazenda Conforto foi fundada 4 anos depois que eu nasci, em 1996, e desde então tem passado por um processo de modernização, de tecnificação, de expansão. É super interessante o olhar tecnológico, né, que o pessoal sempre teve, né, a administração da fazenda sempre teve para otimizar o sistema produtivo. É um confinamento extremamente tecnificado e que garante aí uma produção que respeita, né, o bem-estar animal, se preocupa com a eficiência, mas também com a sustentabilidade e a sanidade. Em 2.000 hectares, lá em Nova Crixás, vocês lembram que eu falei que eu sou goiana, né, gente? Então tá aqui, ó, meu bairrismo. A Fazenda Conforto hoje abate cerca de 170 mil cabeças por ano. É muita carne saindo todo dia desse lugar, gente. E recria aí cerca de 30 mil cabeças. Eles, recentemente, adquiriram a Fazenda Conforto 2, lá em Formoso do Araguaia, para aí expandir também a sua operação, né? Essa nova fazenda tem cerca de 5 mil hectares para recria e conta com integração lavoura e pecuária também. Então, um sistema super otimizado. Os animais que são recriados na Conforto 2, eles vão para a terminação na Fazenda Conforto, lá em Nova Crixás, que também produz grãos, né, para alimentar esses animais. Como eu falei, é um volume muito grande de animais, então, além da compra, né, externa de produtos, eles também produzem alguns grãos para alimentação. E recentemente também lançaram uma linha de fertilizantes aí a partir do esterco bovino para fechar esse círculo de produção. Agora eu dei aqui, gente, a visão protocolar, que vocês vão encontrar aí em qualquer site, qualquer link que vocês acessem que fale da Fazenda Conforto, né? De 10 a cada 10 entrevistas que o Sérgio dá, vocês vão achar essas informações. Mas eu quero começar aqui a nossa conversa um pouco mais sentimental, posso dizer assim. E para você, Sérgio, vou deixar se você se apresentar também, mas a minha primeira pergunta é, como foi, né? Qual que foi o sentimento de assumir essa cadeira que foi do Alexandre Negrão? Bom, eu tô no agro há pouco mais de 5 anos. Vamos falar assim que eu tô há 30 visitando o agro, mas efetivamente conhecendo, trabalhando o agro, eu tô somente há pouco mais de 5 anos, né? E é algo assim
muito diferenciado para a minha vida em relação principalmente ao planejamento. Eu que sou uma pessoa que é acostumada a trabalhar com planejamento, né, acostumada a trabalhar com padrões, né, com metodologias de negócio, com modelagens de negócio, né, quando você vai no agro, né, são tantos fatores extrínsecos àquele ambiente que interferem na sua operação, é o clima, é a bolsa, é o dólar, é um problema de vaca louca. Então, tudo aquilo que você planeja, ele cai, né, por terra, relativamente por terra mesmo, né? E você tem que ter decisões muito rápidas para você continuar o negócio e continuar trazendo benefício para esse negócio e para as pessoas, né? Então, é com muito dinamismo que eu encontro o agro, né? Que eu vivencio o agro. Eu acho que não tem um outro segmento assim de mercado que você tem que estar realmente tão perto da operação e tão atento a essas mudanças, né? A minha formação está baseada em administração, em comunicação, né? Eu trabalho com tecnologia. Isso tudo foi um fator para agregar para a minha vida dentro do agro, né? Porque você acaba trazendo todos os conceitos que você aprende, todos os conceitos que você vivencia e acaba trazendo um outro olhar dentro de uma operação onde as pessoas estão muito acostumadas a produzir, né? A gente é uma capacidade produtiva assim enorme, né? Então o produtor em si já vem da palavra, ele precisa produzir, né? Então a hora que você pega um olhar assim, não só na produção, mas na gestão, no entendimento de cada profissional, no que ele pode dar melhor em cada área, na gestão das pessoas, né? Como elas podem produzir mais. Eu acho que essa união assim faz com que a gente consiga esses diferenciais que a Fazenda Conforto tem alcançado nesses últimos anos, né? A sua outra pergunta, né, do que é sentar numa cadeira, né, que sempre foi do Xande, né, que hoje não está aqui com a gente, né, já está num outro patamar, é um desafio, né, porque é insubstituível, né, mas eu acho que esse legado que ele deixa e esse sentimento que é muito focado no amor da vida dele, que é a velocidade. É uma coisa assim que te motiva sempre a fazer um novo, te motiva sempre a crescer. Ele era um cara que andava realmente a 200 por hora, né? O que nós vamos fazer amanhã? Não, o que tá bom, mas o que a gente vai melhorar? Então, se você for pegar, por exemplo, né, a crise que o agro passou em relação a 2023, 2024, principalmente na pecuária, né, nessa seca que teve, principalmente no Cerrado, né, você que é goiano. Então, foram 2 anos assim de mais investimentos que a gente teve. Como é que a gente vai fazer para produzir mais, para produzir o dobro, né? Então a gente realmente investiu em mais áreas, transformação de áreas, em solo cimento para confinamento, em construção de mais silos para armazenagem de grão, construção de estação de tratamento de água para ter uma água perfeita para os animais beber, porque é um animal que não bebe, não come. Então tudo aquilo que precisava ser feito para o crescimento, mesmo no momento de crise, né, de retração de mercado, foi feito. Então hoje a Fazenda Conforto ela está pronta, né? Mais do que dá para fazer, não sempre dá para fazer alguma coisa, mas o que foi feito nos últimos 2, 3 anos em termos de investimento para essa operação rodar cada vez mais redonda, vamos falar assim, foi feito, né? Devido a esse legado, devido a esse sentimento, devido a essa velocidade, né? Que nos acelera para o crescimento. É muito bom ouvir isso, é interessante essa visão, né, do agro cada vez mais profissionalizado, né? Então, né, agrega muito a gente ver, né, esse avanço e o diferencial da Conforto, né, como referência, né, que a gente observa. E aí, Sérgio, voltando um pouquinho, né, você trouxe bastante o tema de gestão, a gente vê o desafio do agro, né, a gente tem inclusive uma pesquisa nossa que pergunta as principais ameaças. Depois de clima, igual você comentou, como a indústria a céu aberto, né, que é um risco inerente, o segundo ponto de destaque vem com mão de obra, né? Então a gente sabe que para diversos setores da economia isso é um desafio, mas para o agro, né, talvez um pouco mais pela questão de distância, né, de toda uma operação, né, a céu aberto, uma dinâmica, né, todo dia, né, tendo que melhorar. E aí você com esse olhar, né, você comentou de gestão, né, de posicionamento, planejamento, você comentou que você trouxe isso para lá. Mas especificando em pessoas, né? A gente viu que tem um trabalho para que tudo isso dê certo, a gente tem que ter pessoas preparadas, qualificadas. E aí você até criou um projeto, né, com o nome Caminhos para Ser Mais. Como é que foi essa estratégia ao longo desses anos, né, que você assumiu, imprimiu essa gestão e os resultados disso, como você vê se foi atingido daqui para frente? No meu primeiro ano já de Fazenda, eu já identifiquei a
a grande necessidade de transformação de pessoas, né? Não no sentido de transformar, mas no sentido de olhar para elas, né? E entender. Então, desde da contratação de uma equipe de RH mais robusta, e essa equipe ela nos ajuda, né, a entender mais o negócio na visão dos funcionários através de pesquisas de clima, de programas de desenvolvimento individuais, de avaliações na Inbox, de tudo aquilo que a gente consegue entender, identificar talentos, investir nesses talentos, reter esses talentos, treinar, capacitar. Então, é um grande programa que foi desenvolvido e foi comunicado, né? Não adianta você fazer algo, né? A gente vê muito isso dentro do agro, você faz algo, mas essa informação não chega para esse funcionário. Então, a transparência da nossa gestão, né, e a comunicação de dados da nossa gestão para esse funcionário foi um diferencial para ele poder participar do negócio. A fazenda foi dividida em 14 verticais de negócio, né? Foram criados painéis lúdicos, onde o profissional pode ver o boi andando no atingimento de metas. Então, foi feito um grande trabalho de UX, vamos falar assim, né? De entendimento de como é que eu vou acessar esse profissional, né? Como é que eu vou acessar esse profissional que cuida de um curral, né, que dirige uma colheitadeira. Então, entendimento da melhor forma de falar com ele e trazer para ele um programa de desenvolvimento. Então, esse projeto ele foi muito rico no sentido de transformação de pessoas. Todo mês é feito até hoje o cheque de metas setorial, né? Então, ele tem objetivos quantitativos, né, que é fácil, que eles são mensuráveis e tem benefícios pelo atingimento dessas metas, mas também tem objetivos qualitativos, né, de que forma a gente vai operar isso, né, desde um esforço cooperativo, desde de análises assim mais profundas, né, do dia a dia de trabalho dele. Mas eu acho que como produtor, né, isso eu acho que pode ser até um recado para os outros produtores. A gente tem que olhar o entorno, né? A gente tem que olhar os nossos stakeholders, a gente tem que olhar onde a gente está. Então, quando você fala qual que é o grande problema do agro, talvez a nossa Goiânia aqui sabe, a Goiânia sabe um pouco, né? É reter talentos em cidades pequenas, né? Em cidades que não são assistidas, como a grande Goiânia, vamos falar assim, né? Então, como é que eu retenho um profissional como o Fábio, que um dia vai querer trabalhar no agro num movimento desse? Então, aí foi um outro trabalho que a gente fez, que a gente iniciou em 2022, que eu faço parte de uma fundação, que ela é um braço da Toronto Foundation, no Canadá, que é a Fundação Urbinove no Brasil, onde eu trago uma análise da cidade, né? E eu vou trabalhar principalmente nas principais dores da cidade, onde eu vejo que é saúde e educação. Então, é feito um grande diagnóstico com mais de 1.300 verticais de análise do que precisa ser feito naquela cidade para que essa educação e essa saúde possam ser transformadas, né? A Fazenda Conforto é pioneira em trazer mais de 30 empresários para esse projeto, entendeu? Olha só o que a gente está acontecendo, olha o que precisa ser feito. E agora, em 25, a gente começa a implementar tudo isso. Então, a gente vai atrás de educação, a gente vai entender como está, como é que a gente vai melhorar junto com a iniciativa pública, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E como que a gente vai trazer novas UBSs, como é que a gente vai tecnificar essas UBSs de acordo com a necessidade da análise da cidade, né? Como é que a gente trabalha a prevenção. Então, quando a gente tem esse olhar da porteira para fora, né, a gente entende que a fazenda ela faz parte de uma comunidade, de uma grande comunidade. Ela só não contribui, né, para a cidade em termos de investimento ou de impostos, né, mas ela contribui com o aspecto social, com o aspecto econômico, com o aspecto psicológico até. Então, é um projeto assim que a gente também investe, né, porque eu preciso de Fábios, eu preciso de Natálias dentro do meu negócio, porque, como todos sabem, né, cansado de falar, todo o CNPJ é formado por grandes CPFs como vocês, entendeu? Então, é o trabalho desse olhar também, né? Eu não tenho que olhar só para o meu umbigo, eu tenho que olhar para vários umbigos para que tudo dê certo. Isso é muito bacana, porque a gente vê o poder transformador do agro. Então, de falar, é o maior, principal setor da economia brasileira, né? 25% do PIB aí, em média, mas eu acho que é mais que isso, a gente vê o interior sendo desenvolvido. São exemplos como esse, né, que a gente vê que o agro vai transformando, não é só a fazenda, né, mas tem toda uma comunidade transformada pelo agro, então é um exemplo bem bacana. A gente fala tanto em sustentabilidade, né, tem sido nos últimos anos o grande assunto, e às vezes as discussões ficam só apenas no âmbito ambiental, né, e o Sérgio traz aqui a sustentabilidade social,
né? Como desenvolver essa região, como desenvolver pessoas, porque é muito além do que elas entregam, né? A qualidade de vida que elas têm, a qualidade de vida dessas famílias, é acesso à informação que elas vão ter, né? Então, isso é um ponto super importante. Mas, entrando no contexto ambiental, a gente sabe também que a Fazenda Conforto é uma fazenda de referência. Tem várias premiações, várias certificações. Então, tem certificações como a EIA, a RIMA. E, recentemente, em 2023, ganharam aí como o primeiro lugar na fazenda mais sustentável do Brasil. Um prêmio super relevante, mas quando a gente fala para pecuária, vocês aí são um pontinho fora da curva, né, muitas das vezes. Como que vocês têm investido, né, nessa sustentabilidade? Pensando também no retorno financeiro, né, porque a conta precisa fechar no final do dia. Tem como conciliar essas duas pontas? Tem, Natália, e eu vou falar uma coisa para você que é uma surpresa, eu acho que eu nunca falei isso. A hora que eu cheguei na fazenda e entendi que a sustentabilidade era o fator crítico de sucesso para o futuro, né? A gente precisa investir em sustentabilidade, o mundo pede isso, nós pedimos isso, nós precisamos preservar, né? Nossos recursos estão aí, eles são finitos, né? Então a gente precisa cuidar. E a hora que eu fui mapear todo o processo que a fazenda já fazia dentro da sua operação, eu posso falar para você que 80% do que ela fazia já era muito sustentável. Porque não dá para falar em produtividade sem ser sustentável. Isso é o básico, né? Então, eu dei só um upgrade muito pequeno no sentido de... não vou falar envelopar, mas construir uma forma de apresentar a fazenda, todos os processos da fazenda, de uma forma mais fácil, né, para esse interlocutor entender de que forma a gente estava trabalhando a sustentabilidade. E a gente acabou sendo premiado em 2023 como a fazenda de pecuária mais sustentável do Brasil de grande porte. Eu até comento, né, tem um tour na fazenda que dá para fazer de sustentabilidade aliado com a produtividade que é muito legal, né? Então você tem a integração lavoura-pecuária, você tem a rotação de culturas, a gente tem mais de 500 mil metros cúbicos de caixa de retenção desse esterco líquido, onde eu faço fertirrigação que me dá mais produtividade que um pivô, né? Então, como é que é isso, né? É a sustentabilidade trazendo produtividade, né? Tem também o lado sustentável, até focado no turismo, vamos falar assim, a gente tem 40 quilômetros de trilha ecológica no meio da mata, para observação de fauna e flora, né? Então, dentro de uma área irrigada, a gente faz 3 culturas, né? A gente começa com soja, depois já entra milho já consorciado com capim, e a gente já sabe qual capim vai se adaptar melhor àquela, né? Não vai ser o zuri, não vai ser o tamanho para aquela área, vai ser o miag para outra. Então, porque a fazenda é muito baseada em dados, né? Então, tudo que tem relacionado à sustentabilidade tem relacionado à produtividade. Por que vocês investem em solo cimento, que é caro? Bem-estar animal, maior ganho de peso, e eu vou conseguir coletar um esterco puro, sem terra, onde depois eu vou peneirar e vai ser transformado no biofertilizante, que é um esterco enriquecido, que é uma grande transformação hoje do nosso cerrado, né? Se você for pegar, e da agricultura no geral, o que era um grande problema ambiental, que era o esterco, ele se transformou, talvez, na maior solução agronômica que a gente tem hoje, né? O nível da qualidade do solo da fazenda, que há 16 anos regado, né, com esse adubo altamente enriquecido, é assustador. É muito interessante como a sustentabilidade traz esse diferencial para nós. E só para complementar, e se eu tiver tempo, né, é interessante, eu vou ligar um pouco a gestão com a sustentabilidade, né? A hora que você entende que esse mercado ele é muito dinâmico, né? Então você tem que ter, ao mesmo tempo, decisões rápidas, mas você tem que, vamos falar assim, eu gosto muito de futebol também, né? Escalar seu time num campo que não tenha buraco, né? Num campo que funcione. Então, a gente investiu muito na transformação de terras na fazenda, inclusive na terra do gado da recria. Porque a hora que acontece alguma coisa com o mercado, a arroba cai, a soja sobe, o milho fica faltando. Então eu olho para o meu campo e falo, o que eu vou produzir? Eu vou colocar gado, eu vou colocar soja, e aí eu faço uma análise inclusive do clima, não dá para eu plantar milho porque não vai chover, então eu vou plantar capim e eu vou colocar gado, e a quantidade de arrobas que eu vou ganhar vai ser muito melhor que a minha plantação de soja. Então essa gestão dinâmica, ela tem que ter esse campo fértil, e a Fazenda Conforto hoje tem esse campo fértil para oferecer para esse administrador. Em que momento, em que área eu vou fazer o quê?
de acordo com o mercado, de acordo com a minha necessidade e de acordo com o que eu quero fazer para ganhar mais dinheiro. É excelente exemplo. A gente vê muito com esse cenário, né, todo de volatilidade, né, em termos das transições que o mundo passa hoje. Você precisa ter um agro mais resiliente, né? Então, tudo que você falou traz essa resiliência, né? Pô, você tem uma cultura que suporta e também no conceito de economia circular, né? Então, é muito baseado em toda essa bioeconomia de reaproveitamento. Então, a gente fala, né, de futuro, na verdade, é o que a gente faz agora no presente. Agora, Sérgio, tudo isso que você falou também passa por tecnologia, né? A gente está no hub de inovação, então não tem como a gente não trazer esse ponto aqui. E aí você comentou, né, de toda essa eficiência, toda essa gestão, você trouxe muito o tema de dados, né? Toda a decisão baseada em dados da fazenda para tomar a decisão, ter essa flexibilidade ao mesmo tempo, permitir agilidade para tomar decisão. Qual a sua visão sobre tecnologia, né? A gente tem muita tecnologia disponível hoje, né? De vários, tanto digital quanto biotecnológica, a gente começa a ver a IA, tem a IoT, e o agro cabe tudo, né? Uma fazenda conectada tem isso, mas com alguns desafios também, né, de conectividade. Como é que a Conforto opera hoje, né, com o que tem disponível e a visão de futuro sobre tecnologias? Existe o problema da conectividade, né, que é um desafio que acho que a gente vai superar devido à nossa necessidade, mas a Conforto ela trabalha com dados há muito tempo, né? A gente eu não conheço um outro confinamento no Brasil que, por exemplo, tenha 4 leituras de coxo para análise da alimentação do gado, que tem uma rotina de trato tão cuidadosamente detalhada em dados, né, que tudo aquilo que a gente tem e conhece para que esse ganho de peso seja satisfatório, a gente tem em dados, né? Mas a gente também tem dados do pasto, a gente tem dados dentro de uma inteligência artificial para entender o tamanho do capim, para ver quantas UAs cabem naquela área. Eu gosto de falar e de promover isso, né? Porque a fazenda hoje é um grande living lab, né? E eu estou aqui num espaço, né, para trazer mais inovações para a fazenda, né? Acho que a Conforto hoje ela é uma empresa, né, que consome essas informações e essas tecnologias e dependem delas para gerenciar seus dados e para crescer. Eu acho que a tecnologia faz parte do nosso DNA, tá? Então a gente está sempre atrás de inovações e de conceitos nesse sentido. E quando não existe, a gente produz. Eu, em 2021, visitei várias empresas, várias startups, porque a gente tem várias dores, né? E é importante a gente conseguir mapear essas dores para usar a tecnologia, né? E aí, uma grande dor que é do mercado, que a gente detectou, esse problema de aquisição de gado, de tabelinhas, de planilhas, de pesagem, de rastreabilidade. Então, a gente resolveu investir nisso, né? Então, a gente ficou praticamente tem 2 anos aí com vários engenheiros de software, front-end, back-end, UX, desenvolvendo um projeto que hoje ele chama Probov, que a gente já está usando há alguns meses. Toda a nossa compra de gado, relacionamento com parceiros, extrato de vendedor, rastreabilidade, ele está dentro desse sistema. Então a gente está usando e a fazenda não funciona mais sem ele, porque foi um projeto que nasceu dentro dele. Foi um projeto que nasceu entendendo como que o produtor vai pesar o gado, como ele compra o gado, como que é o comportamento dele para isso. Então a gente conseguiu mapear todas essas dores, entender como é que funcionava essa jornada, né? Além dessa jornada, essa régua de relacionamento entre confinamento e pecuaristas. E a gente está com esse projetinho aí funcionando e vamos ver se a gente ajuda mais gente aí no mercado, levando ele para ser testado por mais confinamentos e mais pecuaristas em geral, para que isso realmente possa trazer mais benefícios para todo mundo. E a gente vê, né, a tecnologia aplicada e cada vez mais também o produtor investindo, né? A gente vê o produtor fazendo isso porque não necessariamente a gente consegue ter tudo disponível e ter essa criação. E um ponto bacana, você trouxe a jornada, né? Você precisa ter uma experiência disso, entender os detalhes, quando fala de rastreabilidade, pensando na frente. Então, bacana ver como a tecnologia realmente ela se integra e a partir desse momento, né, você falou, não fica mais sempre, porque ela começa a fazer parte intrínseca do negócio, né? Eu acho que um grande recado aqui que eu vou dar se eu tivesse visitado mais a AGTEC, talvez eu não teria demorado tanto para desenvolver isso, porque eu fiquei surpreso com o que vocês têm aqui hoje, né? Então é um recado aí para todos os produtores, tá? Venham, porque às vezes vocês estão com uma dor aí como eu tinha, e às vezes para curar essa dor sozinho, sem um médico, sem uma equipe como eles têm aqui, vai demorar. Então essa conexão eu acho fundamental. Ver como é que a gente consegue promover isso, né, de uma forma
que vai ser muito satisfatória para todos os lados. Muito bom, vocês viram aí que uma fazenda extremamente tecnológica, mas que tem muito desafio ainda. Então fica o convite também para os nossos empreendedores se atentarem aqui aos desafios da Fazenda Conforto. Aí a gente promover, né, várias conexões e a oportunidade de testar em campo, botar a botina, sujar o pé de barro para conhecer essa operação, que tem muito desafio para ser resolvido, gente. E aí, como vocês devem ter visto aí no nosso primeiro episódio, a gente tem um quadro especial aqui nessa série, carinhosamente chamado Sorta o Verbo. Então eu vou pedir para a produção subir a vinheta aí para a gente começar nosso papo aqui. Sorta o Verbo! Sérgio já foi muito sincero até aqui, mas a gente quer explorar, né, um pouco mais desse universo do entendimento do Sérgio, o que ele precisa, o que ele acha de alguns assuntos que podem ser até polêmicos, e aqui é a nossa oportunidade, muita opinião sincera. Então, o Sérgio pode ficar à vontade aí para literalmente botar a boca no trombone, que a gente gosta de colocar fogo no parquinho mesmo. E a nossa primeira pergunta aqui é do Thiago Albertini, do CEO da Arrobatec. Olá, meu nome é Thiago Albertini, CEO da Arrobatec. Minha pergunta vai para o Sérgio Pelizer, do Grupo Conforto, ainda em relação ao confinamento. Qual a tecnologia hoje que vocês estão utilizando para monitorar a performance diária dos animais e como vocês estão fazendo para definir o melhor momento de vender os animais? Vocês usam alguma tecnologia de capacidade preditiva ou de otimização que define o lucro máximo ali do confinamento para a remoção dos animais menos eficientes antes, dos animais mais eficientes depois, sem necessariamente descascar os lotes? Como vocês estão olhando para isso, que a gente sabe que existem grandes oportunidades nesse melhor momento de venda? A gente tem uma gestão curral por curral. Existe um software que ele pensa que ele tem dados dos últimos 16 anos de confinamento. Então, a hora que chega um animal com aquela característica, com aquele peso, eu já tenho um gráfico de consumo de matéria seca que eu sei que aquele animal tem que comer por dia. E devido a essas 4 leituras de coxo que a gente tem noturnas, eu sei exatamente como é que vai ser essa distribuição de comida no dia seguinte e se esse gráfico está funcionando ou não. Então, a gente, normalmente, um animal 13 arrobas que é confinado, ele vai ficar 105 dias no confinamento, só que a gente vai acompanhando, né, devido a esse desempenho que ele tem que atingir, devido a essa quantidade de comida que é oferecida para ele no trato, dentro dessa rotina de trato, né? Vamos supor que esse animal deu 105 dias e o consumo de matéria seca dele ainda está 2,2. Ué, por que não deixar sendo que ele está ganhando peso? Ou seja, ele não está comendo sem ganhar peso. Então, eu não estou desperdiçando comida. Então, isso é feito diariamente. A nossa gestão ela é diária. Ao mesmo tempo, esse animal que tem que ficar 105 dias, com 95 consumo de matéria seca, já está 1,8% do peso vivo do animal. Ou seja, esse animal tem que ser abatido, porque ele já está me dando prejuízo, ele está comendo e não está ganhando peso. Então, isso é um controle diário, fora outros controles que a gente tem relacionados a carregamento, a rotina, a quantidade de UAS que cabe em determinado pasto, mas esse controle ele é feito diário, com essas análises, né? E um convite para ele ir lá conhecer. Né? Vamos lá, quem sabe tem alguma outra tecnologia que a gente pode agregar? Aqui para nossa segunda pergunta, né? A primeira aí foi do Thiago Albertini, uma startup da nossa comunidade. Agora veio uma pergunta do nosso time aqui, da Maria Clara. Vamos deixar a Maria Clara aí trazer o seu questionamento. O Brasil, como um dos principais produtores de carne do mundo, vira e mexe sofre algumas sanções por conta dos impactos ambientais dessas práticas. Como você enxerga que a gente pode melhorar a imagem do Brasil perante o globo? Eu começo falando o que eu sempre falo. O Brasil, não estou falando nós, né? O Brasil se comunica muito mal, né? A gente não tem uma cadeia unida de comunicação, a gente não tem uma plataforma de comunicação, a gente não tem um posicionamento claro para o mundo do que a gente é. E é muito claro que algumas partes desse mundo queiram retratar o Brasil de uma forma agressiva, porque nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Talvez agora nós vamos se tornar o primeiro devido às sanções que estão aparecendo, né? Então isso é assustador, vocês concordam? Então é muito fácil falar que nós não trabalhamos a sustentabilidade, nós não cuidamos, sendo que, não vou falar que não existem casos, né? Mas se a gente for pegar produtores sérios, né? 100% da nossa carne é exportada.
né? Então, a gente tem um grande problema de comunicação. É só isso que eu vejo, né? Porque já é claro dizer que a sustentabilidade ela promove essa produtividade, né? Eu acho que um grande esforço da BIEC, de associações, né, que possam ter essa representatividade lá fora e mostrar, né, trazer. A gente recebe muita gente de fora. Sei lá, ano passado vieram holandeses, australianos, americanos, japoneses, chineses. E é surpreendente a fala quando eles chegam na fazenda, né? A gente já passou por isso. É impressionante o que a gente escuta lá fora e o que a gente vê aqui dentro, né? Então a gente realmente, num mundo cada vez mais globalizado, trabalhar mais com essa comunicação e trazer esse pessoal para conhecer verdadeiramente o Brasil produtivo, o Brasil sustentável, que é a grande cadeia produtora para o mundo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Sérgio, e interessante esse ponto, né? A gente é o maior exportador hoje de carne bovina e também segue aí no frango, depois até no suíno também a gente está bem posicionado. Então, de proteína animal, praticamente o Brasil apoia, né, e precisa do Brasil para alimentar a proteína para o mundo. Então, nesse contexto, a gente vê agora o avanço na frente de tecnologia das tecnologias de proteína alternativa, né? Ou mesmo a proteína sintética, né? Para substituir isso. E o Brasil é muito competitivo. Qual a sua visão dessas novas tecnologias, né, agregando proteína de outra forma para a alimentação humana? Isso é uma ameaça? Qual a sua visão sobre essas tecnologias? Não, eu acho que isso não é uma ameaça, eu acho que isso agrega, viu, Fábio? A gente dimensionou o tamanho da nossa população em 2050, né? A gente não vai ter comida para todo mundo, nós vamos ter proteína. Então, tomara que a proteína sintética, as várias formas de proteína que possam existir, elas possam realmente agregar dentro da proteína animal. Vai lá para o Vale do Silício, tem empresas trabalhando com proteína através de ar. A gente tem que investir realmente nisso, porque a nossa população ela só cresce, né? Então, você pega a China, por exemplo, que é hoje o nosso maior comprador de carne, né? Se simplesmente eles dobrarem a capacidade de comer carne, que é fácil, isso, né? O Brasil come muito mais carne, a gente não vai ter carne para alimentar a China. Imagina os outros países, né? Então, eu acho que é um grande desafio, né? A gente pensar na alimentação mundial, né? Nesse crescimento populacional, e o que tiver de proteína sintética para agregar junto da nossa operação, eu acho que vai ser um grande alívio, né? Um grande alívio, inclusive, em preço, porque isso é algo que também me preocupa, economicamente falando. A gente sabe que nos ciclos pecuários, agora a gente está num ciclo de alta para o pecuarista, falta carne, ó, você tem comido picanha, né? Vai lá ver o preço que está, né? O mercado interno hoje ele deu uma retraída nesse sentido, quem está segurando são as exportações. Então isso também é preocupante, isso não é sustentável. Então eu acho que esse investimento, inclusive, né, em proteínas alternativas, eu acho que é válido para nós, é válido para todo mundo. Concordo também, corroboro, do Brasil ser um exportador de proteína, seja animal, seja vegetal, seja alternativa, ou seja, tecnologias que ajudem o mundo a sustentar e ter uma viabilidade, né, de consumo para toda a sociedade, né? Sem dúvida. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então a gente está para ajudar aí todo mundo que está trabalhando nisso. Tem espaço para todo mundo, é muita gente para a gente alimentar, não é mesmo? A gente tem área, mas é importante também outras alternativas. Bom, minha gente, o tempo aqui acabou, infelizmente. A gente vai continuar aqui falando com o Sérgio no presencial, mas o nosso episódio finaliza aqui. Sérgio, muito obrigada por ter topado aqui bater um papo com a gente. Vale vocês acompanharem aí também a trajetória da Fazenda Conforto. Eu sempre vejo o pessoal lá no Instagram postando algumas situações diárias, ali mostrando um pouquinho como que funciona. Eu acho que é super legal a gente conseguir acompanhar. E quem sabe daqui a pouco a gente tá lá também fazendo essa trilha aí de 40 quilômetros. Eu vou ter que me preparar antes, obviamente, porque é bem, bem longa, mas a gente vai lá também conhecer essa estrutura do Sérgio. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Natália. A trilha, ela cabe carro, cabe jipe, cabe caminhão, porque ela é bem larga. Mais fácil, é legal então. fazer de bicicleta também. Fica o convite, tá? Para você vivenciar um pouco na prática o que a gente faz. E mais uma vez agradecer a lembrança da Fazenda, né? E de estar aqui presente
com o Fábio, que é um amigo próximo, com você, conhecer esse espaço incrível que cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo mais e parabenizar vocês pelo excelente trabalho e por todas essas conquistas que vocês têm tido nos últimos anos. Obrigado, Fábio, também, que foi meu par aqui hoje. A prosa foi muito melhor com a sua presença, Fábio. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí também. Obrigado, Natália. Certamente agradecer também ao Sérgio aí pela presença, um prazer, né, pela proximidade que a gente tem. E com a Natália, nesse primeiro episódio, que a gente tenha outros ali pra frente. Obrigado, gente. Bom, gente, fiquem ligados então. Nosso terceiro episódio vem aí. A gente vai continuar falando de agro, do que funciona e do que não funciona, porque a gente entende que é aprendizado. Seja para não fazer mais ou seja para continuar fazendo. Encontro vocês lá.